Alan era um desocupado e perdedor que ansiava por jogar o videogame mais difícil que existia. Ao escolher o modo inferno em um jogo suspeito para saciar seu desejo, ele renasce como um plebeu num mundo de magia e espadas, e se vê num jogo da vida real, sem tutorial e sem chances de recomeçar. Alan é um gamer hardcore que nem sabe o que é grama. Ele passa todo o tempo jogando em seu quarto como um verdadeiro degenerado, depois xinga os jogos por não serem difíceis o suficiente. Ele começa a desejar um jogo mais difícil do que arrumar uma namorada e decide procurar na net pelo jogo mais difícil de todos, com o pior balanceamento possível. No entanto, no momento em que ele clica no botão de busca, a tela do seu PC de repente vira um anúncio para um jogo que nunca termina. O anúncio convida Alan a se juntar a eles num mundo de fantasia, de espadas e magia. E confiante de que nenhum jogo seria difícil o bastante para satisfazê-lo, o que minha ex também dizia, ele decide dar uma chance. Ele primeiro tem a opção de escolher o nível de dificuldade do jogo, e depois de fácil, normal e extra, ele vê a opção do modo inferno. Alan escolhe com confiança o modo inferno, que vem com um aviso de que ele enfrentará tanto desespero que nem terá tempo ou energia para se arrepender de sua escolha. Alan dá de ombros, dizendo ao jogo que já ouviu isso muitas vezes, e confirma sua escolha. O jogo lhe diz que ele precisa de 100 vezes mais XP para subir de nível no modo inferno em comparação com o modo normal, e então apresenta uma lista de classes de personagem que ele pode escolher. A classificação de dificuldade mais fácil é para o espadachim e usuário de lança, mas a dificuldade para classes como herói e lorde demônio é extremamente alta. No entanto, a maior classificação de dificuldade é para a classe de invocador, e é exatamente isso que Alan procura. Ele escolhe a classe de personagem e descobre que isso lhe dará a classe social de servo, o que basicamente significa plebeu no mundo do jogo. Ele também aprende que o jogo ainda está em testes alfa, o que o faz se perguntar como ele pode acessá-lo. Mas ele fica feliz em ser um testador de jogos, então aceita os termos e condições. No momento em que ele clica no botão, uma luz brilhante pisca em seu monitor e Alan desaparece da Terra sem deixar vestígios. No momento seguinte, ele sente que está em um oceano escuro e morno, e começa a aproveitar a sensação relaxante. No entanto, ele imediatamente percebe que não deveria estar em um lugar escuro e morno. E as coisas pioram ainda mais quando ele começa a sentir as coisas apertando ao seu redor. Ele pede para alguém tirá-lo, e é exatamente o que uma mulher em outro mundo está fazendo. Ela faz força e expulsa o Alan reencarnado de seu ventre, e ele entra no mundo do jogo pelo lobby. Ele percebe que o jogo não estava mentindo quando disse que o levaria a um mundo de espadas e magia, mas ele ainda acha difícil acreditar que todos os animes Isekai que ele zombava mostram coisas reais. Alan não consegue dizer isso em voz alta, no entanto, e apenas continua chorando enquanto seu pai o segura. E o sistema do jogo o acolhe, dizendo que se ele puder superar todas as dificuldades em seu caminho, ele descobrirá o princípio do mundo. Um ano se passa desde então, e Alan assume completamente o papel de bebê, apesar de ser um gamer desempregado de 35 anos por dentro. Ele ainda não consegue falar, mas mantém as memórias e a capacidade intelectual de sua vida passada, e é muito grato por isso. Ele aprendeu que seus pais são servos, e eles vivem em uma vila sem nome onde pagam impostos ao lorde local para cultivar e tal. Seu pai neste mundo é Rodan, um homem de família trabalhador, e sua mãe é Tirjun, uma doce mulher no final da adolescência. Alan vê como seus pais são românticos, e ele sabe que terá alguns irmãos em breve. Depois de jantar uma noite, sua mãe o coloca na cama e volta para terminar a refeição. E assim que ele está sozinho, Alan decide verificar seus atributos. Ele invoca a janela de status, mas nada acontece, o que não é novidade. Alan está desapontado porque não importa quantas vezes ele tente, não consegue entender como usar sua classe de invocador, e nem consegue invocar sua janela de status ainda. Bem, hoje é o seu dia de sorte, e quando ele invoca sem muita esperança a janela de status novamente, um livro aparece na frente dele. Ele surta e grita alto, fazendo seus pais correrem para o seu quarto. Então ele imediatamente faz o livro desaparecer antes que eles possam vê-lo, e então finge estar falando dormindo. Assim que eles se afastam, ele invoca o livro novamente que tem seus atributos e detalhes sobre suas habilidades. Ele descobre que é um invocador de nível 1 com duas habilidades chamadas Invocar e Criar que podem subir de nível quanto mais ele as usa. Ele também tem algumas invocações disponíveis para criar, mas agora ele só pode criar insetos e feras de rank H. E ele sente que o nível de dificuldade é muito alto para ele. De repente, uma página aleatória no meio do livro brilha e se abre. Alan fica surpreso ao encontrar uma carta de Elmia, o deus que criou este mundo, pedindo desculpas pelo atraso no envio de seu grimório que funciona como sua janela de status. Elmia escreve que, como Alan escolheu uma classe de personagem ainda em teste, eles tiveram que fazer muita papelada para preparar seu grimório rapidamente, mas agora esperam que ele aproveite o jogo. Alan não se importa muito com o atraso porque está mais interessado em explorar o jogo agora que finalmente tem seu grimório. Ele volta para a página de invocação e decide invocar alguns insetos. Mas não importa que feitiço mágico ele tente usar, os insetos não aparecem, pois não há tutoriais neste mundo de jogo,
e ele de repente percebe que talvez tenha que usar a habilidade de criar antes de invocar. Ele imediatamente prova sua teoria criando uma carta de inseto, mas antes que ele possa invocá-lo, ele ouve sua mãe se aproximando e finge estar dormindo. Neste ponto, Alan está realmente com sono, e ele decide adiar a invocação para amanhã. No dia seguinte, enquanto seus pais estão ocupados trabalhando, Alan decide invocar o inseto que criou na noite anterior, e pequenas orbes de luz azul enchem seu quarto antes de se fundirem para tomar a forma de um enorme gafanhoto. Alan fica chocado ao ver o inseto gigante e ele tenta dar ordens a ele, mas acaba sendo um inseto burro e comum que não ouve ninguém. Alan está desapontado e decide verificar as informações do inseto em seu grimório. Ele descobre que pode nomear o gafanhoto, então decide chamá-lo de Denka. Ele também descobre que apenas invocar o gafanhoto aumentou sua resistência e agilidade em 1 ponto, então ele fica super animado e grita alto. Sua mãe vem verificar o que houve depois de ouvir aquilo, e quando ela vê o gafanhoto gigante, surta e o esmaga instantaneamente sob seus pés. Após alguns dias experimentando com insetos, Alan cria e invoca um rato Rank H que aumenta seu HP e agilidade. Ele também não obedece a comandos comuns, mas tem uma habilidade chamada Fuga, que usa para correr em círculos quando comandado. Alan também descobriu que pode manter 10 invocações de uma vez, e os atributos que ele ganha delas se acumulam, o que o torna muito mais forte do que qualquer bebê de sua idade. Um dia, enquanto sua mãe brincava com ele depois de fazer todas as tarefas, seu pai chega em casa coberto de sangue. Tyrion fica horrorizada ao ver aquilo, mas Rodin lhe diz que é o sangue do grande javali que ele e outros aldeões caçaram. Alan está curioso para ver o javali selvagem, então Rodan decide levá-lo para vê-lo. Enquanto Alan monta nos ombros do pai, ele tem seu primeiro vislumbre do mundo fora de casa. Rodan lhe mostra um bando de monstros voadores e diz que eles sinalizam o início do outono. Ele diz a Alan para ser como aqueles pássaros que são livres para voar por toda parte, e o céu é o limite para eles. Alan adormece com toda aquela baboseira inspiradora, e assim que chegam ao destino, Rodin o acorda para ver o grande javali. O monstro é muito maior do que Alan esperava e uma equipe inteira está trabalhando para desmembrá-lo. Justo então, um cara chamado Dirta chega lá e diz a todos para aplaudir seu campeão Rodan, que foi o MVP da caçada de hoje. Rodin fica um pouco tímido ao ser elogiado, então ele rapidamente passa a apresentar seu filho a todos. Gerda fica chocado ao ver um bebê de 1 ano agindo tão educadamente, e ele responde a todas as suas perguntas sobre monstros. Alan aprende que o grande javali é um monstro Rank C que precisa de uma equipe de 20 pessoas para ser derrotado, e isso se torna seu objetivo para ficar mais forte. Após 10 meses de treinamento com invocações, Alan finalmente sobe de nível e desbloqueia novos recursos de seu grimório, bem como novas habilidades. Ele agora pode criar invocações Rank G e também fundi-las. O número de invocações que ele pode manter de uma vez também dobrou, e Alan age com arrogância, porque agora pode dobrar seus atributos rapidamente. O grimório também pode ler seus pensamentos e anotá-los, o que é outro ponto positivo. Mas ele não tem muito uso para isso. Ele quer fundir algumas invocações, mas precisa de mais mana para isso. Então ele termina o jantar rapidamente e volta para o quarto. Com sua mana no máximo, ele tenta fundir 2 ratos, mas o Grimório diz a ele que ele não tem mana suficiente para isso. O mesmo acontece quando ele tenta criar uma invocação Rank G, e Alan se amaldiçoa por escolher este modo Inferno. O tempo passa rápido, e Alan tem 3 anos agora. Sua capacidade máxima de mana aumentou, permitindo-lhe invocar criaturas Rank G e também fundi-las. Ele funde um inseto Rank G com um animal Rank G, criando um pássaro Rank G inteligente o suficiente para obedecer seus comandos e tem a capacidade de imitar perfeitamente a fala humana. Sua invocação de inseto Rank G é na verdade um sapo, o que mostra que o autor dessa história reprovou na aula de biologia. O sapo tem a habilidade de provocar inimigos a atacá-lo. Enquanto a toupeira Rank G pode cavar buracos enormes, Alan pensa que todas as suas invocações Rank G podem ser bastante úteis para derrotar inimigos. Mas suas feras invocadas ainda são um pouco burras, e ele sabe que não pode entrar em combate real com elas ainda. De repente, ele ouve uma voz familiar e percebe que é a temida hora do dia, quando sua amiga Krina vem brincar com ele. Ela faz os dois fingirem ser cavaleiros e lutar um duelo com espadas de madeira, e apesar de ter sua agilidade aumentada pelos atributos de invocação, Alan não consegue acompanhar uma pirralha de cabelo rosa que balança a espada como uma profissional. Ele nem tem tempo de se manter firme, e Krina estilhaça sua espada com seus ataques impiedosos. No final do dia, Alan está deitado no chão, exausto e derrotado. E quando seus pais chegam em casa, Krina se despede. Alan também se levanta e pega algumas compras de sua mãe grávida, e eles vão para casa juntos. Durante o jantar, Alan de repente pergunta aos pais se ele pode ajudá-los a colher batatas porque Ti-Jun não pode trabalhar muito em sua condição. Seus pais ficam chocados com isso, mas Alan os assegura de que é forte e então pode ajudá-los muito. Rodin e Ti-Jun dizem a ele que ele é uma criança, então não deveria estar ajudando com o trabalho na fazenda ainda. Eles dizem a ele que ele terá que fazer isso um dia, eventualmente. Até lá, ele deveria aproveitar a infância, brincando com Krina. Alan percebe rapidamente as razões da preocupação de seus pais. Como eles estão presos na classe de servo para sempre, eles acham que ele se tornará um fazendeiro como eles ao crescer.
E eles não iriam querer que seu filho de 3 anos fizesse um trabalho tão duro. Ele decide respeitar os desejos deles. Mas então, Tyrion comenta que o notou recentemente jogando pedras na árvore do quintal. Ela quer saber por que ele está fazendo isso, e Alan declara que está treinando para proteger sua mãe dos monstros perigosos que espreitam na floresta. Rodin fica imensamente orgulhoso ao ouvir isso, e levanta Alan, que se sente culpado por mentir, pois estava apenas tentando ver se conseguia aprender outras habilidades. Tyrion diz a Alan para proteger Crinna junto com ela também, e ele pensa que a moleca não está em perigo. Ela é o perigo. Rodin diz que como as duas crianças se divertem brincando de cavaleiros, ele espera que eles se saiam muito bem na cerimônia de avaliação. Alan está curioso sobre isso, então seus pais lhe dizem que a cerimônia de avaliação é realizada aos 5 anos para descobrir se as crianças têm algum talento notável, e com o talento certo eles podem até sair da vida de servo. Logo depois disso, o inverno chega, e agora Alan pode invocar um inseto por um dia inteiro. Ele está orgulhoso de seu crescimento, mas então Crinna vem brincar com ele, e ele se distrai. Ele apanha feio, mas isso é uma ocorrência diária agora, então ninguém se incomoda com isso. No entanto, o gafanhoto que ele deixou ao ar livre dá um susto em Tyrion, fazendo-a entrar em trabalho de parto imediatamente. Rodan pede a Crinna para buscar a mãe dela e então dá apoio moral à esposa enquanto Alan esquenta a água. Ele deseja ter jogado alguns jogos de simulação de parto em sua vida anterior porque não tem ideia do que fazer, mas felizmente Crinna chega com seus pais Matilda e Gerda bem na hora. Matilda imediatamente assume o controle da situação e expulsa os homens da casa. Depois de uma longa noite de trabalho de parto, os homens acordam com o som de um bebê chorando, e eles correm para dentro e descobrem que Alan tem um irmãozinho agora. Tyrion pede a Rodin para nomeá-lo, e ele nomeia o menino Mesh. Todos ficam felizes com isso. Mas então Tyrion percebe que o marido nomeou o menino em homenagem a um monstro. Ele fica nervoso com isso, mas Tyrion começa a rir, aliviando a atmosfera tensa. Alan se sente estranho com isso e pensa que em sua vida anterior ele era um desempregado, um perdedor, e nesta vida ele quer zerar este jogo e se tornar o jogador mais forte deste mundo. Ele está aproveitando o aspecto familiar também e de alguma forma espera tirar toda a sua família da servidão. Alguns anos depois, Rodan leva Alan para a vila próxima com ele e o jovem Alan está curioso sobre a cerimônia de avaliação para onde eles estão indo. Rodin lhe diz que a cerimônia de avaliação é um evento especial em que todos participam, dos servos de menor rank aos nobres de maior rank, assim que completam 5 anos. Se alguém tem um bom talento, pode ascender acima de sua classe social. Mas há uma enorme competição por isso. Alan está curioso sobre a última afirmação, então Rodan lhe diz que, já que não tem internet, as pessoas fazem outras atividades divertidas para aliviar o tédio. E como ainda não inventaram controle de natalidade, essas atividades divertidas levam a muitos bebês. Muitas crianças estão completando 5 anos este ano, incluindo Alan e sua melhor amiga Crinna, que também está indo para a vila com o pai dela. Eles logo chegam à enorme vila onde vivem os plebeus, e Crinna quer despertar como espadachim para se tornar uma cavaleira. Enquanto isso, o único foco de Alan é na vila que é muito mais próspera que a deles. Ele percebe que os plebeus desta vila são higiênicos e bem cuidados, e comparados a eles, os servos parecem um bando de viciados sem teto. Ele está surpreso que estejam deixando servos e plebeus irem juntos à cerimônia de avaliação, mas ele pode claramente ver que ninguém nesta vila gosta dos servos. Logo, eles chegam à igreja, onde os padres dão as boas-vindas às crianças e seus pais, dizendo que os deuses dão oportunidades iguais às crianças quando vêm a este mundo. Eles começam a falar sobre os heróis lendários de seu país que nasceram como servos. E agora Alan finalmente percebe como as classes sociais e as classes de personagem deste jogo estão ligadas. Com isso, os padres levam todos para dentro e param em frente ao altar. Alan percebe a estátua do deus da criação, Elmia, que lhe enviou uma carta outro dia. Os padres então chamam o chefe da vila com seu filho para iniciar a cerimônia de avaliação. Eles dizem ao menino para colocar a mão na bola de cristal, e seus atributos serão exibidos na rocha negra atrás deles. O loiro de corte tigela avança e nervosamente coloca a mão na frente da bola de cristal. E a rocha negra exibe todos os seus atributos, assim como Alan vê em seu grimório. O menino de corte tigela tem atributos abaixo da média em tudo, exceto inteligência e sorte, e ele tem o talento para ser um mercador. O pai do corte tigela fica muito feliz ao saber que seu filho tem um talento, e Alan não consegue entender qual é o alvoroço. Seu grimório aparece para dizer que nem todo mundo tem um talento, e ele percebe que ter um talento já é uma grande conquista. Ele se sente sortudo por ninguém mais poder ver seu grimório, e elogia os desenvolvedores por esse recurso. Logo depois disso, outras crianças começam a ser avaliadas. Um menino azarado não tem talento, mas seu pai ainda o abraça. Ao contrário do meu pai, que me deserdou quando reprovei em um teste, o próximo menino depois dele tem o talento para ser um usuário de machado, e ele é a primeira criança do dia a ter seus atributos exibidos. Todas as crianças são avaliadas depois disso, e no final, apenas Crinna e Alan sobram. Os padres seguem a política de primeiro as damas e chamam Crinna à frente. Ela corre animadamente para a bola de cristal.
e assim que ela coloca a mão na frente dela, ela emite uma luz ofuscante. Seus atributos são exibidos no monumento de pedra, e os padres ficam pasmos porque Krina tem o talento para ser uma senhora da espada, com poder de ataque rank esse. O pai dela está encantado com a ideia de que sua filha vai tirar a família da servidão para sempre, e Alan pensa que agora faz sentido porque ela é tão incrivelmente forte. Finalmente, é a vez dele ser avaliado e a bola de cristal brilha muito suavemente uma vez antes de desligar e então explodir em uma luz ainda mais brilhante que a de Krina. Alan está animado, pensando que seus pais saberão o quão incrível ele é agora. Mas seu pai se vira para os padres porque não sabe ler. Os padres tristemente dizem a ele que seu filho não tem talento. E Alan chama isso de absurdo. Ele corre para o monumento de pedra e descobre que todos os seus atributos são rank e seu talento é apenas um código CAPTCHA ou algo assim. Alan começa a xingar os desenvolvedores por erros de digitação em algo tão importante. Mas então ele sente as mãos gentis do pai em seus ombros, dizendo-lhe que deveriam voltar para casa. Seus pais aceitam o fato de que seu filho não tem talento, e eles dizem a ele que não é grande coisa, porque sempre terão orgulho dele. Alan se sente feliz por ter nascido em uma família tão amorosa, mesmo que sejam muito pobres. Mais tarde naquela noite, ele começa a pensar que seus atributos devem ser limitados ao rank, e porque ele escolheu o modo inferno. Enquanto outros perderiam a esperança com isso, Alan só fica mais animado porque sempre quis jogar um jogo que o fizesse chorar com seus níveis de dificuldade. No entanto, ele ainda não superou o erro de texto em sua coluna de talento e decide escrever críticas ruins para os desenvolvedores. No dia seguinte, Alan vai para a casa de Krina com seus pais e percebe o pai irritado sem motivo. Mesmo na festa dada pelos pais de Krina, ele continua emburrado e fazendo bico, e Gerda também parece irritado com ele. Eles começam a ser passivo-agressivos um com o outro, e Rodin diz a Gerda para parar de agir de forma imatura e celebrar o enorme talento de sua filha. Gerda o ataca de volta, perguntando como ele ousa dizer isso depois de declarar que vai romper os laços entre suas famílias. Todos os outros ficam chocados com isso, e Rodin começa a explicar que Krina tem um talento extraordinário que pode torná-la uma nobre um dia. Ele diz a Gerda para parar de socializar com servos pobres e fazer conexões com a alta sociedade. E Alan percebe que seu pai está tentando fazer um favor ao amigo que ele nunca pediu. Os dois homens começam a discutir sobre a decisão egoísta e altruísta de Rodin. E Alan fica preocupado que a briga se torne muito séria. Ele pede a Krina para pedir que parem, e ela saca sua espada de madeira em vez disso. Felizmente, ela não precisa usar, pois as mães deles assumem a situação e impedem os dois de brigar. Alan pergunta a Matilda se Rodin e Gerda sempre brigam assim, e ela diz que eles eram como o Goku e o Vegeta antigamente. Mas eles se acalmaram depois de se tornarem pais. Matilda e Teresia contam a ele que os quatro são amigos de infância da mesma vila, e quando souberam que uma nova vila estava sendo formada, se voluntariaram para povoá-la. Eles vieram juntos para cá e decidiram começar suas novas vidas perto um do outro, e até construíram suas casas ao mesmo tempo. Falar sobre o passado ajuda Rodin e Gerda a esquecerem a briga, e eles decidem aproveitar um bom álcool em vez disso. No dia seguinte, enquanto Gerda trabalha com os aldeões, alguém vem avisá-lo que os cavaleiros vieram ver Krina. Ele corre imediatamente para casa e encontra muitas pessoas reunidas na vila dos plebeus, incluindo o garoto usuário de machado. Ele fica bravo com Alan sem motivo, e diz que perdedores sem talento não deveriam estar aqui. Krina defende Alan, declarando que ele está aqui porque é muito forte, o garoto se recusa a acreditar nela e começa a apontar o dedo. Krina quase morde o dedo dele, mas o pai a puxa antes que ela possa causar um tumulto. Nesse momento, o chefe da vila diz a todos para se comportarem porque os cavaleiros estão aqui. Todos abrem caminho para os cavaleiros, liderados pelo papai Xenof, que é um mestre espadachim. Krina está muito animada para conhecer cavaleiros de verdade, e antes de falar com ela, Xenof convoca o chefe da vila. Depois de uma breve conversa, o chefe da vila chama Krina e Gerda, que correm para ver os cavaleiros. Alan se lembra de como eles começaram a brincar de cavaleiros há 3 anos, e agora Krina pode ser levada para se tornar uma cavaleira de verdade. Ele já começa a sentir a nostalgia agridoce de se despedir de sua única amiga, mas as coisas de repente pioram quando Gerda objeta algo que o capitão dos cavaleiros disse. Ele diz que Krina tem apenas 5 anos e nunca tocou numa espada de verdade, então ela não teria chance de passar no teste que ele está sugerindo. No entanto, o papai Xenof diz que como a garota é uma senhora da espada, é natural que ela vença a luta. Ele até acusa Gerda de mentir sobre sua filha ser uma senhora da espada para enganar os nobres. E enquanto Gerda tenta explicar que não é o caso, o capitão dos cavaleiros ordena ao seu vice que inicie os preparativos. Gerda implora para ele parar, mas Xenof diz que mentir sobre os testes de avaliação é um crime punível com a morte, e eles precisam verificar se Krina realmente tem o talento para ser uma senhora da espada. É por isso que eles vão organizar um duelo de esgrima, chocando a todos que ouvem essa notícia. Gerda implora por misericórdia, dizendo que sua filha ainda não está pronta para um duelo de verdade. Mas Xenof declara que se ela não puder provar seu talento através do duelo, toda a sua família fará uma viagem familiar para a vida após a morte. Alan pensa que é realmente injusto e que os cavaleiros perderam a cabeça,
Mas nesse momento, Krina vê um cavaleiro trazendo uma espada para ela e fica hipnotizada. Assim que ela descobre que vai usar a espada, ela imediatamente diz ao pai que vai participar do duelo. Gerda não consegue acreditar nas palavras dela, mas não tem escolha a não ser deixá-la lutar. Logo, todos se reúnem para ver o duelo entre Krina, a jovem senhora da espada, e o vice-capitão dos cavaleiros, cujo talento é ser um usuário de lança. Krina avança ansiosamente contra o vice-capitão, empunhando uma espada tão alta quanto ela. Ela está feliz em trocar golpes com o vice-capitão, que continua a parar seus ataques com uma expressão impassível. Todos ficam chocados ao ver Krina balançando a espada daquele jeito, mas Alan pensa que é natural para ela, depois de ter treinado com ele todos os dias nos últimos 3 anos. No entanto, ele está preocupado que ela possa não ter habilidade e experiência suficientes para se manter firme contra um cavaleiro de verdade. Assim que ele diz isso, o vice-capitão Lael faz seu primeiro movimento ofensivo e empurra Krina para trás. Ela imediatamente avança para um contra-ataque, o que deixa Lael em guarda, e ele instintivamente a chuta contra uma parede em vez de enfrentar sua espada. Gerda fica furioso ao ver sua filha chutada, mas os cavaleiros o subjugam antes que ele possa espancar Lael. Alan e seu pai também são imobilizados pelos cavaleiros, e ele pensa que, embora Krina seja uma deusa da espada, lutar contra adultos é demais para ela. Krina cai no chão depois do chute, mas então, de repente, ela se levanta e uma aura azul a envolve. Lael entra em pânico, percebendo que Krina acabou de ativar uma habilidade extra, e ela imediatamente avança contra ele sem qualquer pensamento por trás de seus olhos frios como pedra. Ela começa a empurrar o vice-capitão dos cavaleiros com seu ataque impiedoso, e Alan fica impressionado com as habilidades dela agora. Lael não tem resposta para os ataques de Krina, e então ela quebra a espada dele em 2 com um golpe poderoso. Xenof imediatamente declara que o duelo acabou, e Krina fica desapontada que a luta foi tão curta. Ela agradece a Lael por lutar com ela, e diz que ele é bem forte para um velho, o que o atinge onde mais dói porque ele tem apenas 24 anos. Ele admite a derrota e toda a vila começa a torcer pela garota que acabou de vencer o vice-capitão dos cavaleiros. Gerda fica aliviado que Krina está segura, e ele também está incrivelmente orgulhoso dela. Rodan e Alan compartilham um sentimento, e então Xenof se aproxima para elogiar o talento de Krina. Gerda não quer falar com ele, mas então o capitão dos cavaleiros se desculpa por seu comportamento rude anterior e pede para falar sobre o futuro. Gerda ainda está chateado e desconfiado dele, mas Xenof diz a ele para trazer seus amigos para apoio moral. Bem, Gerda aceita a oferta e todos se reúnem na mesa de jantar na casa do chefe da vila. O garoto usuário de machado e seu pai também estão lá, e Alan pensa que ele não quer se perder na poeira da Senhora da Espada. Xenof começa a falar e diz que está feliz que uma Senhora da Espada tenha nascido nesta vila, mas Gerda ainda está bravo com ele. No entanto, ele esquece toda a sua raiva quando Xenof diz ao chefe que a vila deles agora será chamada Vila Krina em homenagem à jovem Senhora da Espada. O capitão dos cavaleiros então continua seu monólogo, dizendo que há 3 anos, um filho de barão foi descoberto como um senhor da espada. Ele foi contratado para servir o rei, mas parecia fraco. Então eles o reavaliaram e descobriram que seu talento era o de um espadachim normal. Eles também descobriram que muitos nobres haviam mentido sobre seus talentos, o que levou à política de testar talentos de alto risco minuciosamente. Ele mais uma vez se desculpa com Gerda por submeter sua filha a uma provação. E agora Gerda entende as razões por trás disso, então ele decide deixar para lá. Xenof pede a ele para continuar criando Krina, como ele fez até agora, e quando ela tiver 12 anos, ela poderá se juntar à academia e se tornar uma cavaleira servindo diretamente sob o rei. O usuário de machado da Agora pergunta a Xenof se ele também pode se tornar um cavaleiro se entrar na academia, e seu pai imediatamente começa a explicar como seu filho é um usuário de machado, e ele também quer se tornar um cavaleiro. Xenof afirma e diz que em breve, um tutor será enviado para esta vila, e diz ao garoto para trabalhar duro para entrar na academia. Alan apenas observa a todos enquanto rouba frutas da mesa, quando Krina diz que eles irão para a academia juntos. Agora imediatamente diz que crianças burras e sem talento não irão para a academia, então Krina começa a brigar com ele novamente. Xenof fica curioso sobre o garoto agora, então Gerda apresenta Dagora e Rodan a ele. O velho cavaleiro imediatamente se levanta para prestar seus respeitos a Rodan, o matador de javalis, mas Rodan fica surpreso que um capitão dos cavaleiros saiba seu nome. Xenof explica que o barão desta região adora a carne de javali que eles o fornecem nos invernos. E ele também ouviu histórias sobre Rodan, que é o MVP de suas caçadas. Ele o elogia em nome do barão, e Alan percebe que seu pai é muito legal. Eles voltam para casa depois disso, e Rodan diz a Alan que mesmo servos comuns como ele podem ser reconhecidos se trabalharem duro. Ele diz a Alan para ter orgulho e trabalhar duro, porque ele tem seus genes. Alan felizmente tira as frutas que contrabandeou para mostrar ao pai. E acontece que ele realmente tem seus genes, porque Rodan também roubou algumas. Logo depois disso, Alan começa a gritar como se sua salsicha tivesse ficado presa no zíper, o que não é possível porque zíperes ainda não foram inventados em seu mundo. Em vez disso, a razão para seus gritos animados é que ele finalmente subiu de nível depois de anos de trabalho duro. Todas as suas habilidades existentes subiram de nível, e além disso, ele recebeu uma nova habilidade chamada Aprimorar.
Alan se pergunta se pode usar a nova habilidade para tornar suas invocações ainda mais fortes, e a propósito, ele percebe que agora pode criar e invocar criaturas de Rank F. Ele já esperava por isso e se pergunta que novo tipo de criaturas pode criar fundindo as já existentes. Ele entra na terra do Lulu e começa a desejar invocar um dragão em seu nível lamentável, e então começa a verificar outras melhorias. Ele descobre que seu Grimório agora pode conter até 30 cartas de criaturas, o que lhe dá um aumento de 50% em seus atributos que ele pode obter invocando as criaturas. Embora ele perceba que está progredindo muito lentamente porque já se passaram 2 anos desde o último aumento de nível. Ele não pensa muito na cratera que deixou na árvore jogando pedras nela diariamente. Por outro lado, sua mãe está grávida novamente, e Alan ajuda com as tarefas domésticas agora. Seus pais começam a se perguntar se será outro menino ou uma menina desta vez, e Teresa espera que seja uma menina porque então ela poderá dar o nome a ela. Nesse momento, Alan descobre que sua mana está cheia novamente, e ele abre seu grimório para encontrar outra carta do deus da criação, Elmia. Ele pronuncia o nome do Deus em voz alta, e isso lhe rende uma repreensão severa de seu pai, que lhe diz para não usar o nome de Deus em vão. Alan não quer ouvir sua palestra completa, então ele distrai a todos dizendo que a velha cicatriz no braço de Rodin desapareceu. Rodin diz a ele que é porque ele passou no teste dos deuses durante a caça ao javali mais cedo. Alan fica curioso sobre isso, e Rodin diz a ele que o teste dos deuses é um evento especial que às vezes acontece quando eles caçam. Eles sentem uma explosão repentina de energia e suas feridas são completamente curadas. Alan percebe que o que seu pai acabou de descrever é o processo de subir de nível, e os NPCs deste mundo chamam isso de teste dos deuses. Ele pensa que seu pai deve estar em um nível bem alto porque é um caçador de javalis veterano, e comparado a ele ainda está preso no nível 1. Mesmo que sua habilidade de invocação tenha subido de nível 2 vezes, Alan sabe que precisa caçar monstros para subir de nível. Mas o problema é que, a menos que seja para caçar, os servos não podem deixar suas vilas sem permissão. Então ele decide lançar sua ideia de forma sutil e diz que seria tão bom ir caçar. Rodin, no entanto, o repreende instantaneamente dizendo que caça é uma atividade perigosa e crianças não deveriam estar perto das florestas. Bem, Alan fica desapontado com isso, mas mais tarde naquela noite ele decide verificar o que está na carta que os desenvolvedores lhe enviaram. Como ele esperava, os desenvolvedores corrigiram um erro de texto onde sua classe de invocador não era exibida no Monumento Negro na cerimônia de avaliação. Não só isso, os desenvolvedores enviaram oficialmente um oráculo divino ao Papa para que ele possa estar ciente da nova classe de trabalho, e agora ela será exibida corretamente no futuro. Além disso, eles também abordaram a questão de todas as habilidades de Alan estarem presas no rank, e porque o método de cálculo normal usa a taxa de crescimento para calcular o potencial de alguém. Os desenvolvedores enviaram a ele uma página especial de exibição de potencial que não depende da velocidade de crescimento, e Alan a verifica para descobrir que ele tem atributos bem altos em todas as frentes, exceto ataque e resistência. Ele tem rank S em mana e inteligência, o que faz sentido para um invocador. Mas como ele escolheu o modo inferno, alcançar seu potencial seria quase impossível. No entanto, Alan nunca tem medo de grindar, e ele imediatamente decide tentar sua habilidade de encantar em um monstro gafanhoto. Ele descobre que a habilidade aumenta os atributos de sua criatura invocada, mas não tem efeito em seus próprios atributos. Ele então invoca o gafanhoto aprimorado que brilha dourado por um segundo, mas logo depois disso sua mãe chega e o esmaga sob os pés. No dia seguinte, Rodin sai para uma caçada e Alan termina as tarefas domésticas antes de prosseguir com sua experimentação. Ele tenta todas as combinações de criaturas existentes para criar novas, mas só consegue quando funde insetos com pássaros. O resultado é uma criatura tipo grama de alguma forma, e essa lógica é ainda mais estúpida do que Goku e Luffy combinados. De qualquer forma, Alan está ansioso para ver quais buffs a invocação tipo grama lhe dará. E ele fica super feliz ao descobrir que ela aumenta sua capacidade de mana, permitindo-lhe realizar ainda mais invocações e fusões. Alan está animado porque isso pode ajudá-lo a crescer muito mais rápido, e ele imediatamente invoca a criatura, que é uma maçã com galhos como braços e pernas. Alan percebe que a maçã viva também não é feita para combate, e verifica que sua habilidade especial é chamada Aroma. Ele comanda a maçã para usar a habilidade, e ela de repente afunda no chão antes de criar uma muda alta que cheira muito doce. Alan pensa que é uma habilidade bem ruim de se ter, mas sua mãe parece amar o aroma, então ele decide deixar a muda lá. Mais tarde, Krina vem praticar com Alan novamente, e embora ele apanhe como de costume, ela percebe que ele melhorou um pouco. Alan sabe que a razão por trás disso é sua habilidade de maestria com a espada que atingiu o nível 3 depois de praticar com Krina diariamente. E além disso, ele agora tem mais atributos de suas criaturas invocadas. Depois que ela sai, Alan começa a jogar pedras na árvore em seu quintal e ele se sente mentalmente esgotado porque ainda não subiu de nível nenhuma vez. Ele também tem que cuidar de seu irmão mais novo, Mesh,
e ajudar nas tarefas, já que sua mãe está ocupada criando mais trabalhadores para a vila, e ele não acha que seu treinamento de arremesso de pedras vale a pena. Ele também criou um pequeno canteiro cheio de mudas de macieira, porque seu doce aroma reduz o tempo de recuperação de mana em 6 horas. Mais tarde à noite, Alan e Teresia esperam ansiosamente por Rodan para voltar para casa. E eles ficam preocupados porque ele não deveria voltar cedo esta noite. De repente, eles ouvem uma comoção fora da casa e encontram os aldeões carregando um Rodan ferido em uma tábua de madeira. Alan e Teresia correm para fora para ajudar os aldeões a trazer Rodin para dentro de casa, que está terrivelmente ferido com uma enorme ferida no estômago. Gerda diz que Rodin levou uma presa de javali direto no intestino, e se eles não tivessem uma rara erva medicinal, ele teria morrido antes de chegar em casa. Teresia pergunta como ele tinha a erva medicinal e Gerda diz que o capitão dos cavaleiros lhe deu algumas moedas de ouro outro dia como um pedido de desculpas por como ele se comportou com Krina, e ele as usou para comprar as ervas. Outros aldeões de repente se juntam. Na conversa dizem que a culpa é dos plebeus pela lesão de Rodan, e estão prontos para resolver a questão à sua maneira. Nesse instante, Nash chega ao ouvir a comoção e começa a chorar, então Alan o leva de volta para dentro para dormir. Gerda também diz aos aldeões para descansarem e não começarem brigas, enquanto ele fica para cuidar do seu melhor amigo. Alan se aproxima e pergunta timidamente se um plebeu é realmente o culpado pela lesão de seu pai, e Gerda confirma. Ele diz que, há alguns dias, o chefe da aldeia pediu que permitissem aos plebeus participar das caçadas de javali, porque a carne de javali é muito valiosa, e embora a maior parte vá para o barão, o restante é dividido entre os caçadores. Os plebeus só conseguem carne trocando itens essenciais e nunca se voluntariam nas caçadas de javali, pois são uns covardes que sabem que não conseguem lidar com um monstro gigante. No entanto, desta vez foi diferente, pois, após ouvirem o capitão Xenof elogiar Rodan como herói, pensaram que estariam seguros com ele por perto. Gerda diz que nem ele nem Rodan eram a favor de deixar os plebeus participarem das caçadas, mas não podiam recusar uma ordem do chefe. Para piorar, muitos plebeus não levaram o treino a sério, pois não queriam ter aulas de servos, que são de uma classe social inferior à deles. Então, no dia da caçada, deram aos plebeus a tarefa de manter o javali distraído enquanto todos atacavam. Mas eles não tiveram coragem nem para isso, e acabaram largando as armas e fugindo. Um deles era um idiota desajeitado que caiu no chão, e Rodan levou uma presa de javali no estômago ao defendê-lo. Eles conseguiram derrotar o grande javali de alguma forma, e até salvaram a vida de Rodan com a erva medicinal. Gerda diz a Alan e Nydia que trará a parte da carne de Rodan no dia seguinte, e pede que se mantenham fortes. Na manhã seguinte, Alan acorda e encontra sua mãe cuidando de seu pai. Ele diz a ela que assumirá o trabalho, mas ela lhe diz que está bem. Nesse instante, Rodan acorda com um sobressalto, ainda pensando que está no meio da caçada. Sua família fica aliviada ao vê-lo voltar a si. Enquanto eles têm um momento emocionante, Alan percebe que não estava usando seu tempo corretamente até agora. Ele estava focado apenas em ficar mais forte, mas não havia um objetivo por trás disso. Ele agora entende que este mundo não é um jogo para as pessoas que vivem nele, incluindo sua família. As pessoas que vivem neste mundo são reais, e sua família é tão real quanto elas. Alan decide que precisa usar seu poder para o bem, para manter sua família segura, especialmente porque seu pai não poderá se mover por algum tempo. Nesse instante, Gerda chega com a parte de Rodan da caçada, e fica feliz em vê-lo de pé novamente. Gerda diz a Rodan para não se preocupar com nada e apenas focar em melhorar, porque o resto dos aldeões cuidará de sua família neste inverno. De repente, Alan se manifesta, pedindo permissão ao pai para assumir seus trabalhos e ajudar a família. Ele começa a trabalhar no mesmo dia, primeiro tirando água de um poço e depois carregando baldes pesados com os quais até um adulto teria dificuldade. Todos ficam chocados ao ver como Alan parece ser diferente, mas ele acabou de decidir ir com tudo. Ele maximizou sua força física através de suas invocações, porque isso o permitirá ajudar mais sua família. E ele não está preocupado com a atenção que isso lhe trará, porque eles já têm Krina para distrair o mundo exterior. Depois de entregar água em sua casa, ele vai aos campos para aprender a colher batatas com Gerda. Gerda diz a ele para usar as duas mãos para arrancar as batatas, mas Alan começa a se exibir, puxando um monte inteiro com apenas uma mão. Ele afirma que tira essa força de seu pai e trabalha duro no campo, colhendo todas as batatas em um. Mais tarde, ele olha para as batatas colhidas, pensando como é injusto que o barão reivindique mais da metade das batatas que os servos cultivam. Nesse instante, ele ouve alguns convidados chegando à sua casa, e acaba sendo o chefe da aldeia, bem como o idiota que causou a lesão de Rodan. O chefe trouxe algumas frutas como presente e o homem se desculpa por ter estragado tudo, o que levou Rodan a se machucar. Enquanto Rodan reage benevolentemente e diz ao homem para ser mais cuidadoso se quiser continuar caçando.
Derja não está realmente disposta a perdoar os idiotas tão facilmente. Ela o repreende dizendo que todos têm uma família para voltar, não importa sua classe social, e ele não deveria tratar a vida de ninguém com tanta negligência. O resto dos servos chega nesse instante para verificar Rodan, e Derja deixa de lado sua raiva ao ver suas estranhas travessuras. No dia seguinte, Alan vai sozinho para um campo de grama selvagem e cria uma área ampla para seu plano genial de ajudar sua família a passar os invernos. Ele invoca os sapos de seu inventário e protege o rosto com as mãos enquanto todos os sapos pulam nele antes de pousar no chão. Em seguida, Alan monta algumas armadilhas de nível iniciante e diz aos sapos para usarem sua habilidade de provocação, esperando que isso atraia alguns pássaros selvagens que ele possa prender e levar para casa. No entanto, quando nada aparece mesmo depois de um pouco de espera, ele decide desistir. Nesse instante, ele vê um pássaro vindo em direção a eles e se prepara para pegá-lo. Mas então ele percebe que não é um pássaro comum, mas um monstro de rank B chamado Garça Alba. O monstro destrói as armadilhas sem pensar e derrota os sapos um por um. Alan percebe que não é páreo para um monstro de rank B e começa a fugir. Mas então sua janela de status aparece à sua frente, e ele pensa que após aumentar seus atributos físicos ao limite, deveria ser capaz de derrubar este monstro. Então ele decide revidar e imediatamente joga uma pedra na cabeça do monstro, antes de avançar e atingi-lo com sua espada. O monstro o atinge de volta, mas então Alan invoca uma matilha de cães que mordem o monstro e o mantém ocupado. No entanto, isso também não dura muito, pois o monstro pássaro rapidamente derrota todos eles e Alan volta a lutar com sua espada. O monstro o atinge novamente e ele sofre mais dano desta vez porque perdeu vários buffs após suas invocações serem derrotadas. Ele se sente fraco demais para sequer se levantar, e então o monstro pássaro o ataca novamente. Alan de alguma forma bloqueia seu ataque com a espada, mas sente que isso pode ser o fim do jogo para ele. Alan se pergunta como pode sobreviver ao ataque do monstro quando de repente tem uma ideia que nunca havia testado antes. Ele invoca as últimas invocações tipo inseto que havia criado e as solta no monstro pássaro. Os monstros lagarta começam a sugar energia da Garça Alba, e ela para seu ataque, fazendo Alan perceber que estava certo sobre a utilidade de sua habilidade em combate. Ele sai de debaixo do monstro pássaro e decide enfraquecê-lo atacando-o constantemente, e assim, pode evitar ser morto após perder todos os seus buffs. Ele invoca outra matilha de cães para atacar o pássaro junto com os insetos, e eles o dominam completamente. Alan usa essa chance para desferir um golpe fatal em sua cabeça, e por um momento o mundo se torna preto e branco para ele. No instante seguinte, o monstro cai morto e o Grimório de Alan aparece à sua frente, dizendo que ele derrotou a Garça Alba e obteve 100 pontos de experiência. Alan solta um grito alto para declarar sua vitória, e se sente no topo do mundo após derrotar seu primeiro monstro. Logo ele chega em casa, arrastando sua preciosa caça, e sua família e amigos ficam pasmos ao vê-lo com um monstro de rank D. Deja pergunta como ele conseguiu derrubá-lo, e Alan faz o eufemismo do mês dizendo que viu o monstro pousar perto dele, e então o pegou de surpresa e o finalizou. Krina fica realmente impressionada com o feito incrível de Alan, mas Mesh está aterrorizado com o monstro morto. Roden nota um corte no rosto do MC e pergunta se ele se machucou em outro lugar. E ele responde que está bem, e que até a ferida em seu rosto está começando a cicatrizar. Gerda examina o cadáver do monstro e nota as marcas de mordida deixadas pelos cães. Ele pergunta a Alan se ele também mordeu o monstro, para garantir que sua história permaneça consistente. Ele diz que estava lutando por puro instinto, então não se lembra como aconteceu. Gerda não sabe se ri da imagem em sua cabeça ou se aterroriza com a selvageria de Alan, então decide processar o monstro. Ao se virar para falar sobre os detalhes com Roden, Alan nota um grande galo na cabeça de Gerda e tem certeza de que ele o conseguiu da esposa ou enquanto praticava esgrima com Krina. Enquanto ele ri para si mesmo, Gerda pede sua ajuda, e eles penduram a Garça Alba de cabeça para baixo para drenar seu sangue. Gerda diz a Alan que uma Garça Alba pesa cerca de 60 quilos, e 40 quilos disso são apenas sangue e ossos. Então não se obtém muita carne, mas suas penas vendem por um valor decente. Alan é grato por Gerda estar lhe ensinando tudo isso, mas então sua empolgação desaparece ao perceber que eles têm que pagar 60% ao Lorde. Alan sente que isso é injusto, e Gerda lhe diz que bons nobres ignoram pequenos monstros de rank, e como os coelhos com chifres, mas não deixarão os servos ficarem com um monstro de rank D. De repente, Gerda corta o monstro para extrair sua pedra mágica e diz que ela também se enquadra no sistema de impostos, mas é inútil para aldeões como eles de qualquer forma. Gerda tem uma ideia, e diz que se Rodan não tivesse sido ferido por culpa do plebeu, Alan não teria encontrado a Garça Alba, e eles podem usar isso para manipular o chefe da aldeia e conseguir uma parte maior dele. Alan percebe que o melhor amigo de seu pai não é apenas um cérebro de músculo, e ele tem suas próprias ideias sobre o assunto. Logo depois, Gerda e Alan vão ao chefe, que fica muito feliz em ver o cadáver da Garça Alba, e Gerda lhe diz que estão dispostos a entregar as penas como imposto e ficar com o resto do cadáver do monstro para si.
O chefe não gosta da ideia e diz que o Lorde pediu ainda mais carne este ano, então suas mãos também estão atadas. Gerda diz que eles também lhe darão a pedra mágica, e o chefe ainda não está satisfeito. Essa é a deixa de Gerda para manipulá-lo, e ele começa a dizer que se o herói da aldeia, Rodan, não estivesse ferido, eles não estariam em uma situação tão complicada. Ele diz que a família de Rodan vai passar fome durante o inverno com ele acamado, e Alan começa a agir como se fosse desmaiar de fome. Felizmente, o chefe da aldeia é fácil de manipular, e ele concorda com o acordo. Alan o agradece e então pergunta se eles também podem ficar com a carne das garças alba que caçarem no futuro. Ele sabe que isso será complicado e Gerda lhe diz em voz alta para não ficar muito animado, porque ele não terá sorte suficiente para caçar outro monstro de rank D tão cedo. O chefe acredita nisso e ri, dizendo que se tiverem sorte de caçar uma garça alba, podem ficar com sua carne. Alan e Gerda ficam felizes que o plano foi um sucesso completo, e logo depois, Alan monta outra armadilha para caçar uma garça alba. A armadilha funciona como um encanto como da última vez, e desta vez, 2 monstros descem para atacar os sapos. Alan está mais sábio após a primeira batalha, e imediatamente recolhe os sapos para não perder nenhum atributo. Ele então envia os insetos para sugar a energia dos monstros e depois os atinge na cabeça com uma pedra para desequilibrá-los. Depois disso, ele envia seus cães para mordê-los, e então os finaliza com um golpe na cabeça com sua espada de madeira. Depois de derrotar os 2 monstros, ele recolhe suas invocações, e fica orgulhoso de si mesmo porque após caçar vários monstros, esta é a primeira vez que não perdeu nenhuma invocação. De repente, seu Grimório aparece e lhe diz que ele finalmente obteve 1000 pontos de experiência e alcançou o nível 2. Alan fica muito feliz ao ouvir isso, e imediatamente verifica seus atributos para descobrir que sua saúde e mana estão totalmente restauradas, e todos os seus atributos também melhoraram muito. Ele abraça seu Grimório porque já se passaram 6 anos desde que ele veio a este mundo, e ele finalmente subiu de nível. Ele decide contar seu pequeno segredo à família também, e leva as garças alba para casa. Rodan fica chocado ao ver que Alan derrotou 2 delas desta vez, mas não diz nada. Imediatamente depois disso, Alan vai para seu treino de espada com Krina, e ele está muito mais rápido agora. Ele consegue desviar dos ataques dela consistentemente, mas ele está ocupado pensando em como tem carne suficiente para durar os invernos, e tudo o que precisa agora é lenha. Ele pensa que se caçar mais 20 garças alba, pode alcançar o nível 3, mas isso parece impossível de fazer neste inverno. Ele fica tão distraído com seus pensamentos que Krina se esgueira por trás dele e o atinge na cabeça, mantendo sua sequência de vitórias. Mais tarde naquela noite, Alan conversa com seus pais, dizendo-lhes para apertarem os cintos porque sua história pode levá-los a uma montanha-russa emocional. Ele diz que, quando tinha 1 ano, teve um oráculo da deusa Elmia, que lhe disse que lhe concederia poder e sabedoria. Ele diz aos pais que é por isso que ele é mais forte e mais inteligente do que as pessoas comuns. Mas o deus da criação também lhe deu uma grande desvantagem, dizendo que ele enfrentaria desafios que 100 pessoas não conseguiriam superar juntas, e ele teria que usar sua força e sabedoria para superá-los. Deja fica chocada ao ouvir isso e começa a perguntar a Deus como ele pôde dar a seu filho uma provação tão dura. Rodan, por outro lado, comenta que Alan deve ter passado por uma provação hoje, porque a ferida em seu rosto cicatrizou. Alan só percebe isso então, e Rodan lhe diz que sabe como é superar as provações de Deus. De repente, Deja pergunta por que Alan não tinha nenhum talento na cerimônia de avaliação, e ele explica que recebeu outro oráculo de Elmia sobre isso. Rodan o repreende e lhe diz para usar o nome do deus com o devido respeito, e Alan se desculpa antes de continuar. Ele diz que sua classe de trabalho era muito nova para ser exibida na cerimônia de avaliação, e seus atributos eram baixos porque o método normal depende de sua taxa de crescimento, que é desacelerada por causa de sua desvantagem. Seus pais estão curiosos sobre seu talento agora, mas Alan não pode lhes contar sobre ser um invocador, já que as pessoas podem começar a temer que ele possa controlar monstros perigosos. Ele diz que não sabe qual é seu talento, e também esconde o fato de ter reencarnado de outro mundo. Então Cia de repente abraça Alan, perguntando por que ele não lhes contou antes, pois ela pensava que ele era um psicopata quando jogava pedras na árvore todos os dias. Mas ele estava apenas praticando para superar as provações dos deuses. Rodan pergunta o que ele quer fazer em seguida, e Alan lhe diz que planeja enfrentar as provações de frente. Rodan acha que é uma boa ideia, e lhe diz para ser corajoso e enfrentar os desafios que a deusa Elmia preparou para ele. E se ele estiver preso em algum lugar, pode sempre pedir ajuda a eles. Ele também diz a Alan para manter isso em segredo porque as coisas podem ficar complicadas se ele for acusado de mentir sobre um oráculo. No entanto, Rodan quer contar a Gerda e se gabar de que seu filho recebeu um oráculo do próprio Deus Criador. Isso certamente supera Krina ser uma senhora da espada. Logo depois, Alan caçou uma enorme quantidade de garças alba e as leva ao mercado junto com Gerda, que planeja ensiná-lo tudo sobre fazer negócios. Gerda lhe diz que a caçada de javalis deles também foi um sucesso, porque sem plebeus eles não tiveram problemas. Alan lhe pergunta sobre a diferença entre servos e plebeus, e Gerda lhe diz que seu status social é diferente, e os plebeus não pagam um imposto de 60% como os servos. Em vez disso, eles pagam 3 moedas de ouro por adulto e 1 moeda de ouro por criança como imposto anual.
Alan fica intrigado e passa para sua principal pergunta sobre como os servos podem se tornar plebeus. Jedha responde que eles têm que pagar um tributo de 10 moedas de ouro por pessoa em sua família, ou o Lorde pode recompensá-los pessoalmente. Alan percebe que, como sua mãe está constantemente tendo filhos, ele precisa ganhar 50 moedas de ouro rapidamente ou se tornará 60 no próximo ano. Logo, eles vão a uma empresa de comércio e conseguem sal em troca da carne de monstro seca. Depois disso, Jedha leva Alan a diferentes tipos de lojas, e ele aprende a taxa de câmbio para diferentes itens. Da próxima vez, Alan vai ao mercado sozinho e começa a pesquisar quantos itens custariam se ele os comprasse com dinheiro. Após uma pequena pesquisa, ele descobre que um pacote de carne seca de garça alba é vendido por uma moeda de prata. E se ele quiser ganhar 50 moedas de ouro, precisa caçar 500 delas. Ele decide não pensar na grindagem que terá que fazer para isso, e vai a uma loja de medicamentos e pede poções de recuperação de mana. O lojista responde que eles não guardam coisas tão sofisticadas em suas lojas baratas, e Alan decide olhar outras ervas medicinais e desenhar seus esboços em seu grimório. Ele então pergunta ao lojista se ele tem as flores de Müller, e o Homem da Moeda fica na defensiva ao ouvir esse nome porque a última vez que as vendeu foi para Gerda, que invadiu sua loja e implorou para que as vendesse a ele. O lojista diz que Gerda foi muito persistente, apesar de ter apenas metade do dinheiro para comprá-las, e prometeu pagar o resto depois. Ele literalmente se ajoelhou e implorou que precisava das flores para salvar seu amigo, e o lojista teve que ceder. Ele ainda está frustrado com isso, embora Gerda o tenha pago depois. E Alan de repente lhe dá um pacote de carne como agradecimento, porque as flores de Mueller salvaram a vida de Rodan. Depois disso, Alan vai a uma ferraria e olha para as armas que custam 50 moedas de prata cada, então ele decide não sonhar com elas por enquanto. De repente, o usuário de machado Dagora chega e pergunta a Alan o que diabos ele está fazendo na loja de seu pai. Alan não quer se incomodar com o pirralho rude, então ele lhe diz que estava apenas olhando e vai embora. No entanto, Dagora o soca sem motivo e lhe diz para se tornar seu lacaio, assim como Paul, o filho do chefe. Alan decide revidar para manter Dagora sob controle desde o início. Ele coloca sua bagagem no chão e aponta sua espada de madeira para Dagora, pedindo-lhe para pegar a arma que quiser para que possam lutar de forma justa. Dagora corre para pegar seu taco de beisebol enquanto Alan e Paul se cumprimentam. E ao retornar, ele começa a balançar seu taco de madeira. Alan facilmente desvia e bloqueia seus ataques, e ele pode dizer que Dagora tem o poder de ataque de um usuário de machado, mas não é nada especial comparado a Krina. Alan corre em sua direção e o desarma com um golpe rápido, e Dagora cai no chão após ser derrotado. Alan usa essa chance para farmar aura, como um samurai esperto, e lhe diz que voltará para negociar em sua loja algum dia. Logo depois, Rodan começa a se sentir melhor e se prepara para trabalhar novamente. Alguns meses se passam, e Dagora se torna um visitante regular da casa de Krina, que se tornou um campo de treinamento para todas as crianças. Paul também está lá, e Mesh pratica com Krina, que está pegando super leve com ele. Alan percebe que seu irmão pode ter as habilidades para se tornar um usuário de lança, e enquanto ele está distraído, Dagora decide acertá-lo. No entanto, seus movimentos ainda são muito brutos, e Alan apenas o desvia para fazê-lo cair no chão. Uma noite depois disso, enquanto Alan observa sua irmãzinha adormecer, Rodan e Gerda chegam em casa, e eles parecem realmente exaustos. Dejah pergunta o que aconteceu, e eles lhe dizem que o barão os ordenou a caçar 15 javalis este ano em vez de 10, e é por isso que eles permitiram que os plebeus se juntassem a eles novamente. Desse a pergunta quem diabos achou que isso era uma boa ideia depois que Rodan se machucou, mas eles não podem recusar, pois é uma ordem direta do barão, e o que é pior, terão que caçar 20 javalis no próximo ano. E se não conseguirem, o Lorde está pronto para trazer mais servos de outros lugares, o que é uma péssima notícia para a vila, pois os servos que não conseguem caçar terão suas terras tomadas. Rodan diz que a única opção é caçar com mais frequência, pois não podem confiar nos plebeus, mesmo que esse método seja bastante arriscado. De repente, Alan diz que mesmo que caçem com mais frequência e atinjam a cota, ela continuará aumentando até que tenham que trazer servos de outros lugares ou deixar os plebeus se juntarem. Ele diz que deixar os plebeus se juntarem a eles é uma boa ideia, e embora Jirta o mande calar a boca quando adultos estão falando, Rodan pergunta o que ele está sugerindo. Alan diz que foi abençoado com sabedoria pelos deuses, o que basicamente significa sua vasta experiência de jogar inúmeros jogos. Ele está confiante de que pode transformar até os novatos mais inúteis em jogadores fortes e pede a Rodan e Jirta que deixem os plebeus sob sua responsabilidade. No dia seguinte, Alan vai ao portão da vila onde todos os outros servos estão reunidos, vestidos como avestruzes. Eles estão ansiosos para ter Rodan de volta à equipe e também pelo seu filho se juntar a eles. Rodan diz a eles que vão adotar a estratégia de caça que Alan criou, mas ele não tem idade suficiente para realmente se juntar à caça, então os observará da lateral. Enquanto Alan cumprimenta educadamente os caçadores e aceita seu papel de observador, ele realmente deseja se juntar à equipe e ganhar alguns pontos de experiência derrotando os grandes javalis.
No entanto, ele não conseguiu convencer Rodan a deixá-lo participar da caçada, e no final, mal conseguiu vir junto. Alan pensa que participar da caçada não é o mais importante agora, e seu foco deve ser treinar os plebeus adequadamente para que ninguém se machuque como seu pai. Nesse momento, o plebeu que causou a lesão de Rodin no ano passado chega e se desculpa mais uma vez. Ele pede a Rodin para não encobrir sua bunda patética se ele errar desta vez, mas Rodin pede a ele para se concentrar em fazer seu trabalho e confiar o resto à equipe. Com isso, Gerda lidera todo o grupo para fora da vila, e Alan tira um momento para observar a paisagem ao seu redor, pois essa é a primeira vez que ele sai da vila. Ele pensa que é apenas o começo e em breve passará muito tempo aqui para subir de nível. Alan rapidamente nota a Montanha do Dragão Branco à distância, que é o lar dos grandes javalis que descem da montanha quando o tempo começa a esfriar. Ele também ouviu histórias de que um lendário dragão branco vive no cume da montanha, mas não sabe o quão verdade isso é. No entanto, enquanto ele estava ocupado fazendo todo esse monólogo interno, o grupo de caça já havia partido muito à frente e eles perguntam a Alan se ele está amarelando agora. Ele imediatamente corre para alcançá-los e logo todo o grupo chega ao seu destino. Rodan diz a todos para tomarem suas posições exatamente como haviam planejado antes. Logo, 2 dos servos atraem um grande javali para eles, e eles alertam todos que estão escondidos por perto para se prepararem. Alan fica aterrorizado ao ver o monstro gigante, mas os servos estão prontos para enfrentá-lo de frente. Eles mantêm a guarda e, ao comando de Dirta, esfaqueiam a boca do javali com suas lanças, fazendo-o parar de atacar por causa da dor. Essa é a deixa para Rodan e o resto da equipe atacarem o javali pelos lados, deixando fontes de sangue jorrarem de seu corpo. Alan observa tudo da lateral e percebe que a estratégia que seu pai e outros servos usavam para lutar contra os javalis é bastante crua, e eles não podiam confiar nos plebeus para desempenhar um papel nela. Ele planeja fazer as coisas de forma diferente, e ao perceber que o javali está perto da morte, ele diz aos plebeus para avançarem e atacá-lo. Os plebeus seguem seu comando e se juntam aos servos porque só precisam dar um golpe para obter sua parte de experiência e subir de nível. Os servos ainda não estão confiantes em deixar os covardes segurarem lanças, mas, felizmente, nada dá errado, e os plebeus esfaqueiam o javali uma vez antes que ele caia. Os plebeus sentem o poder fluindo por seus corpos e percebem que subiram de nível pela primeira vez em suas vidas. Os servos também celebram que não houve acidentes, e eles conseguiram caçar o primeiro javali da temporada com sucesso. Alan está feliz que sua estratégia funcionou, mas ainda está irritado por não ter ganhado experiência por ser o estrategista da equipe. Nesse momento, os plebeus se aproximam dele e o agradecem por ajudá-los a subir de nível sem colocar a vida de ninguém em perigo. Alan não se sente realmente feliz ao receber a gratidão deles, porque ele preferiria muito mais ter alguns de seus pontos de experiência. Alguns dias depois, Alan ajuda alguns aldeões a tirar água do poço, e eles perguntam se ele vai se juntar à caçada novamente. Ele afirma, dizendo que ficará na lateral como de costume, e então pede aos aldeões para convencerem Rodan a deixá-lo se juntar à caçada também. Todos têm medo de Rodan e dizem a Alan que levarão um chute nas bolas se sugerirem isso a ele. O açougueiro da vila também está lá, e ele diz a Alan que trocaria de lugar com ele de bom grado para experimentar a emoção da caçada. Mas como sua esposa está grávida, ele não quer correr nenhum risco por ela. Ouvir isso dá uma ideia a Alan, e ele pede ao açougueiro para lhe fazer um favor. Ele o leva ao seu quintal, onde pendurou um monte de albairone para drenar o sangue deles. O açougueiro fica pasmo ao ver tantos de uma vez, e Alan pergunta se ele pode açougueá-los para ele. Ele oferece pagar-lhe com 2 pacotes de carne por cada albahiron que ele puder processar, e o açougueiro acha um negócio bom demais para recusar. Alan deixa o trabalho com ele porque planeja vender a carne de albahiron para ganhar dinheiro de verdade e comprar o status de plebeu para sua família. Ele pensa que conseguir um açougueiro da cidade para ajudá-lo seria muito caro. E se ele aceitar a ajuda de um servo, terá que fazer menos viagens à cidade também. No dia seguinte, os aldeões vão caçar novamente e desta vez há mais plebeus com eles. Os novos plebeus não têm certeza se conseguirão executar a estratégia de Alan, mas seus veteranos os asseguram de que é completamente seguro e eles podem facilmente subir de nível usando isso. Alan também pensa que é uma boa ideia deixar os plebeus crescerem em número lentamente para que em breve possam ter membros suficientes para formar 2 equipes para caçar mais javalis. No entanto, isso o deixa desconfiado da crescente demanda do Lorde por carne de javali, porque não parece que seu domínio esteja faltando comida. O processo de pensamento de Alan é interrompido quando os servos seguem a estratégia usual de aguentar o golpe e depois atacar o javali pelos lados, e os plebeus também se juntam. Em segundos, o javali sangra até a morte e todos se regozijam com mais um sucesso. Os plebeus sentem o poder de subir de nível novamente, mas não estão sozinhos desta vez, pois Alan também subiu de nível. Ele se sente super feliz que seu plano deu certo, embora ele tenha pensado que era bobo inicialmente. Antes, enquanto os servos puxavam um javali selvagem atrás deles, Alan sorrateiramente invocou seu gafanhoto bem na frente do javali, para que ele pudesse ser esmagado. Isso tecnicamente contou como Alan acertando um golpe no javali, e ele ganhou sua parte de experiência quando o monstro morreu. Ele está feliz que pode grindar mais facilmente, e elogia o gafanhoto que sacrificou sua vida por sua gloriosa causa.
Alguns meses depois, é a véspera de Ano Novo, e Alan e Kraina são convidados para uma festa na casa do chefe. Eles voltam para casa com doces e presentes, e Alan pensa que é a maneira do chefe de agradecê-los por atingir a cota de 15 javalis. Assim que chegam em casa, descobrem que suas famílias já começaram o churrasco. Enquanto desfrutam do churrasco juntos, Gerda pergunta às crianças se o chefe disse algo sobre eles, e Alan responde que ele os agradeceu por atingir a cota. Gerda então nota a garrafa de bebida atrás deles, e assim que Alan confirma que o chefe a deu a ele, Rodin e Gerda ficam animados. Alan estava contando com isso, e ele usa essa chance para lançar seu plano mestre. Ele pergunta ao seu irmão Marsh se ele quer praticar luta de lança com ele, porque ele tem talento para ser um usuário de lança. Ambos os adultos ficam confusos com isso e pedem a Alan para apenas entregar a garrafa a eles antes de sair. Mas ele recusa, dizendo que o chefe deu a garrafa a ele, já que eles não vieram à sua festa. Ambos dizem a ele que ele nem pode beber ainda, e Alan responde que ele os deixará ter a garrafa se eles o vencerem em um jogo. Gerda concorda imediatamente, embora Rodden o avise para ter cuidado, e então Alan pergunta o que ele vai ganhar se ele os vencer. Rodden pergunta o que ele quer, e Alan diz que se ele vencer, ele poderá empunhar uma lança em todas as caçadas de javali neste próximo ano. Rodden dá a Gerda um olhar que diz que eles foram enganados, mas não podem voltar atrás em sua palavra agora. Eles concordam com as condições de Alan e perguntam que tipo de jogo eles vão jogar. Ele responde que eles vão jogar queda de braço, e os homens pensam que já ganharam. Gerda vai primeiro, dizendo a Alan que não vai se conter contra ele porque há bebida em jogo, mas ele não sabe que Alan estocou suas cartas de invocação para aumentar sua força física. Assim que a disputa começa, Dita começa a dominar, mas então Alan usa sua força real e o empurra para trás. Dita não consegue resistir à sua força, apesar de colocar todo o esforço, e Alan bate o punho na mesa. Depois de humilhar seu tio na frente de sua garota, Alan desafia seu pai para a próxima partida. Enquanto eles dão as mãos, Alan fica emocionado ao sentir as mãos de seu pai, que são ásperas e calejadas, porque ele trabalha muito duro por sua família. Rodden também se sente sentimental que seu filho tenha ficado forte o suficiente para competir com ele agora. E Alan quer mostrar a ele que agora é um adulto completo. No entanto, assim que a disputa começa, ele não consegue nem mover a mão de Rodden, que o derrota facilmente. Alan percebe que não conseguiu vencer seu pai, que deve ter estatísticas de ataque acima de 300. Ele se sente orgulhoso ao ver o quão forte seu pai é e entrega a garrafa de bebida a ele. Enquanto Rodden e Dita começam a beber, Alan calcula que a força deles deve ser em torno do rank C e D, respectivamente. Isso lhe dá um parâmetro sobre o quão fortes as pessoas normais neste mundo são, e ele decide trabalhar duro para alcançar o nível delas. Enquanto isso, as mulheres dizem a Alan para não ficar muito chateado com sua derrota, quando ele claramente nem está incomodado com isso. Rodden diz a ele que ele já é mais forte que Dita, mas ele ainda não se juntará às caçadas até que possa vencê-lo. Alan concorda com sua condição e pensa que se ele puder subir de nível sua habilidade de invocação mais uma vez antes que o inverno chegue, ele provavelmente poderá vencer Rodin e se juntar à caçada. Alguns meses depois disso, a habilidade de invocação de Alan atinge o nível 4, e ele desbloqueia criaturas de rank, e junto com um novo tipo de criatura. Ele tem que fundir criaturas já existentes para criá-las, mas desta vez ele tem mana suficiente para experimentar livremente. Enquanto Alan está verificando as melhorias em suas estatísticas, ele nota uma nova habilidade chamada Armazenamento, e ao ativá-la, ele encontra um buraco negro quadrado no meio de seu grimório. Ele imediatamente a testa colocando gravetos e pedras dentro dela, e descobre que pode armazenar uma quantidade ilimitada de coisas dentro da caixa de armazenamento, desde que caiba na entrada. Isso confunde Alan, porque a habilidade de armazenamento definitivamente parece uma habilidade de jogo, e um iniciante de nível 3 como ele não deveria tê-la. Ele se pergunta se os desenvolvedores cometeram um erro ao dar a ele a habilidade de armazenamento quando ele não tem necessidade dela. Mas então se convence de que a razão por trás disso logo será revelada a ele. Mais tarde naquele dia, ele decide criar insetos de rank I, mas não consegue fazer nada. Ele se pergunta se não tem mana suficiente para isso. Mas acontece que ele precisa de pedras mágicas para criar criaturas de rank I. Felizmente, Alan tem algumas pedras mágicas de rank I de coelhos com chifres armazenadas com o dinheiro que ele está acumulando, e ele as recupera para invocar insetos mais fortes. No entanto, isso também não funciona, e ele decide jogar a pedra mágica dentro do armazenamento para experimentar. Isso funciona perfeitamente, e ele consegue criar uma borboleta de rank I que é bem maior do que ele esperava. Nesse momento, sua mãe chega e Alan de alguma forma esconde o Pokémon tipo inseto gigante atrás das costas até que ela saia. Em seguida, ele invoca um animal de rank e que acaba sendo um tigre dente de sabre, e Alan se mija nas calças ao ver isso. No entanto, o dente de sabre é realmente obediente e forte, e também aumenta sua força física em 10 pontos. Em seguida, Alan decide fundir as criaturas para criar novos tipos, mas ele descobre que precisa de pedras mágicas para isso também. Ele percebe que precisa caçar mais coelhos com chifres e pergunta ao pai sobre eles. E Rodden diz a ele que os coelhos com chifres não virão mais para a vila porque eles cavaram uma trincheira ao redor da vila no ano passado. Alan fica desapontado ao ouvir isso, mas logo encontra uma oportunidade para aprender mais.
Enquanto Krina transforma uma sessão de sparring com Dogora em uma sessão de palmadas, Alan pergunta a Pel sobre pedras mágicas porque ele é o cara mais bem educado entre eles. Pel conta a ele sobre como as pedras mágicas colhidas de monstros podem ser usadas para fazer ferramentas mágicas, mas apenas pedras mágicas acima do rank D são realmente úteis. Ele diz que as pedras mágicas de rank I são tão inúteis que ele pode encontrá-las jogadas por aí, e ele logo encontra uma no próprio campo de treinamento deles. Isso dá a Alan nova esperança, e ele vai pela vila para coletar todas as pedras mágicas que pode encontrar. Depois disso, ele vai para as pastagens e cria todas as invocações que pode, enquanto se pergunta quais são suas habilidades. Uma forte rajada de vento faz a carta de pássaro voar, e seu falcão sai para avisá-lo do perigo. Nesse momento, um javali bebê o ataca e o derruba no chão, mas sua invocação tipo grama o cura. A borboleta coloca o javali em transe enquanto o dente de sabre o finaliza. E quando um segundo javali o ataca, uma criatura tipo javali sai para defendê-lo. No entanto, tudo isso foi Alan ficando do Lulu, e perdendo nosso tempo, porque ele pensa que é assim que um invocador deve lutar. Ele sabe que não há guias de jogo neste mundo, e ele tem que descobrir tudo sozinho. Ele sente que todas as classes de criaturas têm um papel particular no combate, e ele decide basear sua estratégia nelas. Alan chama todas as suas criaturas e pensa que insetos aplicam debuffs ao inimigo enquanto feras causam dano. Pássaros coletam e retransmitem informações, tipos grama curam e invocações tipo pedra defendem. Ele percebe que pode fazer o trabalho de um grupo inteiro sozinho, e é por isso que a classe de invocador tem um potencial tão alto. Ele agora entende que a habilidade de armazenamento foi dada a ele para que ele pudesse carregar com segurança milhares de pedras mágicas consigo o tempo todo. E ele jura se tornar a pessoa mais forte do mundo. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e vejo você na próxima.